Meu bebê está mamando bem? Será que o leite é suficiente para ele? Será que ele está ganhando peso corretamente? Será que ele está ficando com fome? Afinal, ele chora o tempo todo. Ele acabou de nascer, eu não sei muito bem. Tá passando por isso? Se você tá passando por isso, me acompanha nesse vídeo. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica, mãe de 2 meninas e tô esperando um terceiro bebê que a gente ainda não sabe o sexo. Sou pós-graduada em pediatria e estudos de sono e tô aqui para te falar quais são os sinais indiretos e diretos que você pode observar na sua casa se o seu bebê tá mamando adequadamente. É claro que nada disso substitui uma consulta pediátrica, mas eu tenho certeza que essas informações vão ser valiosíssimas para você. Se esse conteúdo é importante para ti, me segue aqui nesse canal que você vai aprender muita coisa bacana. Gente, olha só, existe uma grande dúvida nas mães e pais de primeira viagem sobre a qualidade do leite que a gente produz. Nós mulheres, será que o leite que eu estou produzindo para o meu bebê, ele é fraco? Será que ele é suficiente? Vamos desfazer alguns mitos aqui. Toda gota de leite que sai do seio materno é forte. Toda gota. Então, uma gotinha é tão forte quanto ela precisa ser. Essa gotinha, ela não fica fraca, ela não fica aguada, ela não fica com componentes inadequados. Ela é tão forte quanto precisa ser. Existem casos raros e pontuais, mas existem, de que a quantidade, e não a qualidade, a quantidade de leite que está sendo produzida é insuficiente para o bebê, é menos do que ele precisa. Esses casos geralmente são quando a gente tem uma cirurgia mamária anterior que retirou glândula mamária, quando a gente tem alguma confusão de bico, quando a gente tem alguma dificuldade na pega, quando a gente não está conseguindo estimular esse seio corretamente, mães com estresse crônico que estão passando por alguma dificuldade esteja impactando na produção do leite, porque a gente sabe que a produção do leite também se relaciona com a nossa adrenalina e o nosso cortisol, mas esses são casos pontuais. De modo geral, a produção é aquela necessária para o bebê. Existe uma conversa entre a mãe e o bebê, uma conversa indireta, do corpo da mãe para os sinais do bebê, de quanto de leite precisa ser produzido. E a gente percebe isso conforme o bebê vai crescendo, que o ajuste da quantidade de leite vai acontecendo. Mas um bebezinho muito pequenininho, a gente pode ficar na dúvida. Então, vou te dizer alguns sinais que são diretos ou indiretos para essa produção de leite, para a gente saber se essa produção de leite está adequada. Primeira coisa é que o cabelinho e as unhas do bebê, eles crescem normalmente, e eles crescem numa grande velocidade. Então, se o seu bebê está com as unhas crescendo, o cabelo crescendo normalmente, isso é um bom sinal. Sinal de que ele está hidratado e de que ele está nutrido. Outra coisa é o xixi. No primeiro e no segundo dia, ele pode fazer um pouquinho menos de xixi, porque ele ainda tá mamando o colostro, mas logo que ele começa a mamar de fato, isso é normal, tá? Mamar de fato o leite materno, essa quantidade de xixi a gente espera trocar aí cerca de 5 fraldas ao dia, aproximadamente, com xixi. Então, fraldinhas cheias de xixi. Se o seu bebê, se ele não tá fazendo xixi o suficiente, se você troca a fralda dele, ela tá seca, tá sempre seca, ele chora muito, isso não é um bom sinal. Agora, se ele, apesar de chorar por outros motivos, a fraldinha tá com bastante xixi, isso significa indiretamente que ele tá bem hidratado e é um bom sinal pro seu bebê. As roupinhas vão ficando apertadas, ele vai crescendo e as roupas vão ficando apertadas, isso também é um bom sinal. Tudo isso a gente tá falando, gente, antes da consulta pediátrica, que é onde a gente vai ver quanto de peso o bebê ganhou, qual a estatura que ele tá. Isso é extremamente importante, fazer esse acompanhamento mensal nos primeiros meses. Mas a gente quer saber ali naquele momento, Será que meu bebê tá bem, se não tá bem? Quais são esses sinais indiretos? Além disso, o bebê parece tranquilo e satisfeito após a mamada. Não é aquela criança que sai do peito brigando e querendo mais, e querendo mais, e querendo mais. É uma criança que fica tranquila. Geralmente, quando ele adormece no peito, ele adormece tranquilo. Isso é um sinal de que ele encheu a barriguinha. Um sinal, obviamente, indireto. Além disso, lágrima e saliva indicam que a criança está bem hidratada. Se a boquinha está seca e se quando ele chora não sai nenhuma lágrima, isso pode ser um sinal de desidratação, de que a produção de leite não está adequada. E, obviamente, um bebê que está bem hidratado tende a ficar bem-humorado. A criança desidratada fica bastante irritada. Isso é, inclusive, um sinal de desidratação. Bom, dito isso, se o seu bebê parece estar ganhando peso bem, as unhas crescendo, as fraldinhas estão sendo trocadas com xixi, mas ainda assim ele parece chorar muito, é claro que ele merece avaliação. Existem muitas coisas que podem acontecer na vidinha de um bebê quando ele nasce que podem causar desconforto. Cólica, refluxo, APLV, tem uma série de coisas ali que podem estar causando desconforto nesse bebê. E ainda que eu exclua todas essas coisas, é importante dizer que os bebês se comunicam pelo choro. E no início da vida, a única coisa que eles sabem fazer é chorar para pedir peito, pedir colo, pedir carinho, atenção, pedir para trocarem a fralda ou para dormir. Então, não necessariamente um bebê chorar é um problema. É sempre
Importante a gente ter uma avaliação profissional para a gente descartar questões pontuais. Mas é comum que os bebês chorem, que eles se comuniquem pelo choro. A nossa obrigação é, obviamente, atender e cuidar dessa criança em todos os seus aspectos. Dito isso, me diz aqui embaixo se você já teve alguma dúvida sobre se o seu leite estava fraco, se era suficiente, como foi para você. Porque isso é uma coisa muito comum. Eu, gente, que já estudei tanto sobre isso na minha segunda filha. Em alguns momentos eu perguntei, nossa, mas será que meu leite está suficiente? Porque eu aperto, não vem nada. Aliás, isso é uma coisa importante. Você apertar o seio e não sair leite não quer dizer muita coisa. Que ninguém suga melhor o seio materno do que a boca do bebê. A nossa mão não tem tanta facilidade de fazer essa ordenha assim. Então, o mais importante é ver como é que o bebê está mamando e não o quanto de leite sai no peito.